Fala galera, vocês que curtem o nosso canal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Vamos falar mais uma vez um pouquinho de matemática. Hoje nós iremos discutir um pouco sobre as habilidades da equação e em específico falaremos da equação do primeiro grau. Pois é, na aula de hoje nós iremos abordar todos os elementos que formam uma equação, desde a definição da equação até as raízes de uma equação. Além disso, nós iremos resolver problemas do cotidiano explorando a equação do primeiro grau. Portanto, venha conosco. Mas e aí? Você sabe o que é equação? Você já ouviu essa palavra equação? Você já estudou a equação e já viu que a equação do primeiro, a equação do segundo, equações irracionais, equações biquadradas? Então, primeiro vamos entender. A palavra equação, ela vem do grego equa e significa igualdade. Segundo, a equação, ela é uma expressão algébrica. E é uma expressão algébrica formada por, no mínimo, uma incógnita, uma letra. Além disso, ela é uma sentença matemática aberta. O que é isso? Uma sentença matemática aberta formada por números e letras e escrito com uma igualdade. A igualdade serve para que nós possamos separar os termos de uma equação em primeiro e segundo membro. O que fica antes da igualdade é chamado de primeiro membro e o que fica depois da igualdade é chamado de segundo membro. Então agora nós vamos ver exemplos de equação. Depois nós vamos ver conjunto verdade, conjunto universo, conjunto solução de uma equação. Depois nós iremos resolver um problema do cotidiano explorando uma equação do primeiro grau. Vamos juntos? Então, nós temos aqui exemplos de equação. Primeiro, aqui é o exemplo de uma equação, aqui é outro exemplo de equação. E aí, nós vamos analisar esses exemplos de equação e dizer por que nós chamamos de equações. Primeiro, por causa da igualdade. Essa igualdade é que define uma equação. Segundo, ela está sendo escrita por, no mínimo, uma letra. Essa letra, na equação, ela é chamada de incógnita. Incógnita porque ela tem o seu valor desconhecido. Segundo, ela é chamada de variável. Variável porque esse valor pode variar. Ele não é exclusivo, não é único. Ele é um valor em que nós iremos atribuir ou até mesmo encontrar para que possamos substituir na equação e tornar a sentença verdadeira. E ela é uma sentença matemática aberta, justamente por ter letras. Por ela ter uma incógnita, ela passa a ser chamada de sentença matemática aberta. Por que isso? Porque em uma sentença matemática aberta, ela nos permite fazer alterações. Ou seja, no lugar da incógnita x, nós podemos colocar qualquer número, qualquer valor. Mas aí, só há um número que vai satisfazer essa sentença. E aí depois, nós iremos ver esse número que satisfaz essa sentença, que torna ela verdadeira como nós chamamos. Então aqui, nós temos 3x igual a 12, classificada como uma equação. Em específica, ela é uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente da variável, nesse caso x, é 1. Aqui nós temos y menos 5 igual a 16. Nós estamos dizendo também que aqui é uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente da variável, nesse caso y, também é 1. Portanto, é uma equação a partir do momento que ela tem uma incógnita, tem uma igualdade, tem primeiro e segundo membro. E é do primeiro grau quando o maior expoente da variável ali escrita é 1. E aí, ficou claro para vocês o que é uma equação? Quando que uma expressão algébrica pode ou não ser considerada como uma equação? Agora, nós iremos nos aprofundar um pouco mais em relação à equação do primeiro grau. Agora, nós vamos ver detalhadamente quais são os elementos que formam uma equação. Então, primeiro, nós temos aqui a equação 3x mais 2 é igual a 12. Essa equação é formada por alguns termos, que esses termos são escritos por alguns elementos. Cada termo e cada elemento tem uma função e tem um nome específico para ser chamado. Então, nesse caso, o 3, que vem à frente de x, ele é chamado de coeficiente numérico. A função do coeficiente numérico é multiplicar x, ou o valor que você substitui por x. Depois nós temos a incógnita, nesse caso x. A incógnita é ou variável, ela é aquele termo que não tem ainda um valor definido. Incógnita por ser desconhecido e variável por não estar ainda definido esse valor numérico. Depois nós temos o termo independente. Nesse caso, o termo independente é o 2
Esse 2 é um termo independente por não vir acompanhado de letra. E nós temos também um outro termo independente, que é o 12. O 12 também é um termo independente, mas nesse caso, por estar depois da igualdade, ele é chamado de segundo membro. E aí, a fórmula geral para escrevermos uma equação do primeiro grau é ax igual a b. Ou seja, ax é o termo que tem incógnita e b é o termo independente. Ele é um número real qualquer. Agora, nós iremos falar sobre o conjunto universo em uma equação. O U representa o conjunto universo. E o conjunto universo é um conjunto formado por todos os valores que podem substituir a incógnita ou a letra na equação. Então, nós tendo uma equação, por exemplo, e nós querendo calcular essa equação, existe uma restrição de conjunto, onde esse conjunto é chamado de conjunto universo. O conjunto universo é aquele conjunto que restringe os valores que você pode substituir por x. Por exemplo, nós temos aqui a equação. Calcule o valor da equação 2x mais 1 igual a 11, sendo que U é o conjunto dos números naturais. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que no conjunto dos números naturais, nós iremos encontrar um número que quando substituir por x, multiplicar por 2, somar com 1, o resultado é 11. Em sua mente, você já entendeu e já encontrou esse número. Ele é muito fácil. Então, visivelmente, você já pode dizer que número é esse. Mas há um processo que a gente precisa adotar para que nós possamos encontrar esse número de uma forma que nos permita solucionar qualquer equação. Portanto, como essa é uma equação fácil, nós já podemos entender que esse número é 5. Então, quando eu multiplicar 2 vezes 5 e somar com 1, dá 11. Então, x é 5. 5 é um número natural. Nesse caso, se nós tivéssemos colocado um número negativo, estaria errado. Estaria errado porque um número negativo não é elemento dos naturais, uma dízima periódica não é elemento dos naturais, um número irracional não é um elemento dos conjuntos dos naturais. Portanto, é justamente isso que o determina. Ele especifica ou determina o conjunto que você vai usar para substituir x. Portanto, nós dizendo que x é igual a 5, nós vamos escrever um outro conjunto. É o conjunto solução. O conjunto solução ou o conjunto verdade é aquele conjunto formado por todos os elementos que torna a sentença verdadeira. Ou seja, nós estamos dizendo que dentro do conjunto dos números naturais existe um e somente um número natural, que quando multiplicado por 2, somado com 1, resulta em 11. Esse número é 5. Portanto, 5 ele é o conjunto solução para essa equação. Aí nós temos agora um outro exemplo. Esse exemplo consiste em, dada a equação 6x mais 4 igual a 40, verifique se existe uma solução que torne a igualdade verdadeira, sendo o conjunto universo formado pelos elementos 3, 4 e 5. O que é que ele está querendo saber? Ele quer saber se dentre esses números aqui, algum deles substituído por x na equação e depois de desenvolvido vai resultar em 40. Então, qual é o processo que nós vamos adotar? Primeiro, nós vamos trabalhar com o método intuitivo, aleatório. Nós iremos substituir x por cada um desses números aqui, efetuar a resolução e encontrarmos o valor. Se o valor encontrado for 40, aquele é o conjunto solução de nossa equação. Se não encontrarmos, então nós vamos ver qual é o procedimento adotado. E aí, vamos? Olhe, a solução para esse problema fica assim. Nós pegaremos o 3 inicialmente, substituiremos por x. Lembrando, o 6 ele é o coeficiente de x. A função dele é multiplicar o valor que eu vou substituir por x. Portanto, aqui nós substituímos x por 3. Ficamos com 6 vezes 3 mais 4. Olha, 6 vezes 3 é 18, somado com 4 dá 22. Portanto, 22 é diferente de 40. Estamos dizendo que o 3 ele não é a solução para essa equação. Aí, nós vamos substituir agora o x por 4. Faremos o mesmo processo. 6 multiplicado por 4, somado com 4,
não dá 40, pois 6 vezes 4 dá 24, 24 somado com 4 dá 28, e 28 é diferente de 40. Portanto, estamos dizendo também que 4 não é a solução para essa equação. Aí agora, nós iremos substituir por 5. Nós faremos 6 multiplicado por 5 dá 30, 30 somado com 4 dá 34. Ou seja, 34 não é 40. Então, o que foi que nós vimos aqui? Nós vimos que dentro desse conjunto universo não há nenhum número que, quando substituído por x na equação aqui dada, resulta em 40. Ou seja, torna essa sentença verdadeira. E aí, como é que nós vamos escrever a solução para essa equação? Para nós escrevermos a solução para essa equação, nós iremos representar essa solução como um conjunto vazio. Ou seja, nós estamos dizendo que no conjunto universo dado não há nenhum elemento que torne essa sentença verdadeira. E aí, compreendeu? Quando uma equação apresenta um conjunto solução formado por elementos e uma equação apresenta um conjunto solução vazio, você aprendeu também que o conjunto universo ele é muito importante na resolução de uma equação? Vamos continuar? Agora, nós iremos usar as habilidades vistas até agora para solucionar um pequeno problema do cotidiano. Um problema dito na linguagem corrente, nós iremos escrever na linguagem matemática, especificamente explorando a equação do primeiro grau, iremos encontrar a solução e iremos definir o conjunto solução para esse problema. Vamos lá? Então, olhe, nós tendo aqui esse problema, ele consiste em uma fábrica trabalham homens e mulheres, sendo que nessa fábrica trabalham 600 homens. E ao todo são 900 funcionários. Determine o número de mulheres que trabalham nessa fábrica. Visivelmente é fácil você entender que nessa fábrica tem um número X de mulheres. E que esse número, quando somado com 600, resulta em 900. Mas, para nós solucionarmos esse problema, explorando as habilidades matemáticas e em específico da equação, o primeiro passo é nós escrevermos a equação ou a expressão algébrica que representa esse problema. Portanto, nós vamos escrever assim. Nós iremos escrever x, que é a quantidade de mulheres, somada com 600, que é a quantidade dos homens, resulta em 900. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Tem uma incógnita, uma variável, tem um termo independente, tem uma igualdade e tem um segundo membro. Portanto, é uma equação do primeiro grau. Nessa equação do primeiro grau, nós estamos querendo saber qual é o valor de x. Então, nós estamos querendo saber qual é o valor que, somado com 600, resulta em 900. Portanto, o critério muito interessante e que nós podemos explorar para resolver, e que esse critério pode ser usado para resolver qualquer equação do primeiro grau, é o seguinte. Em uma equação do primeiro grau, nós podemos mudar de membro qualquer valor. Eu posso pegar um valor que está antes da igualdade no primeiro membro e levar para depois da igualdade para o segundo membro. Portanto, quando eu fizer essa substituição ou essa mudança, eu irei inverter a função desse termo. Por exemplo, o termo 600 estava aqui na função de adição, ele estava somando. Eu peguei o termo 600, levei para o segundo membro, para depois da igualdade, com a função contrária da adição, subtração. Então é isso que nós devemos fazer, quando nós pegamos um elemento ou um termo e mudamos ele de membro. Nós invertemos a função dele. E aí nós ficamos com x é igual a 900 menos 600. E aí 900 menos 600 é 300. Portanto, nós estamos dizendo que nessa fábrica trabalham 600 homens e 300 mulheres. E aí também nós estamos dizendo que 300 ele é o conjunto solução para essa equação. Ele é o valor que torna essa sentença verdadeira. E aí, você entendeu como que nós iremos escrever uma equação partindo de um problema do cotidiano, dito na linguagem corrente, escrevendo ele na forma matemática e, em específico, explorando as habilidades da equação do primeiro grau. Você viu também que é fácil solucionar uma equação do primeiro grau, usando tanto o método aleatório e intuitivo, aquele que a gente vai substituindo os números até chegar àquele que torna a sentença verdadeira, ou nós aplicando o método em que nós vamos mudando de membro, separando os termos que têm incógnita dos termos que não têm. E aí,
Você aprendeu um pouquinho sobre essas habilidades da equação do primeiro grau? Portanto, nossa aula de hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter visitado o nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar essa aula com seu colega. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ajude-nos a levar a matemática além das fronteiras em que ela não chegou ainda. Um forte abraço e até um próximo encontro.